Olá, querido aluno, olá, querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma aula nossa de Direito Penal aqui no curso Metáfora Jur. Eu sou a professora Thailise de Souza Correa Leite. Procure meu currículo na plataforma Lattes, assim você saberá um pouco mais a meu respeito. E hoje nós vamos falar aqui juntos acerca de um tema que você deve adorar, porque todo mundo se interessa muito, que é a legítima defesa. Um tema muito interessante que está entre as causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade em matéria penal. Então, hoje estamos falando de ilicitude, seus conceitos e excludentes de ilicitude, entre as quais se situa aqui a legítima defesa, que é o tema desta aula, é o tema que nós vamos tratar especificamente nesta aula, neste tópico, tá bem? Então vamos lá, vamos para os nossos conceitos primordiais. Primeira coisa é entendermos o que é ilicitude. Ilicitude aí é a contradição entre conduta e ordenamento jurídico. Um fato só é ilícito, só é antijurídico. Ilicitude a gente também chama de antijuridicidade, se ele for contrário ao direito, tá? E se esse fato for contrário ao direito, se ele for ilícito, por isso ilícito ou antijurídico é a mesma coisa, são sinônimos, tá bem? Aí eu estou diante de um fato ilegal. Então, a conduta, a ação ou a omissão, que se encaixam, que se enquadram no tipo penal, no fato típico, sabemos que o desenho de fato típico é conduta, resultado, nexo causal. E para isso, para termos fato típico, a conduta ela tem que se encaixar bonitinha, perfeitamente no tipo penal. Crime para a teoria tripartida do delito, é a teoria majoritária acerca do que é crime, do conceito de crime. Entre as teorias do crime, a tripartida finalista é adotada pela maioria dos doutrinadores e também pelo nosso legislador penal. Então, segundo essa teoria, crime é fato, Tem que ter uma conduta no mundo real. E esse fato típico a gente desenha com todas essas configurações. O crime é fato, conduta, resultado e nexo causal. E crime é fato típico. Para ser típico, essa conduta que causa o resultado jurídico tem que se encaixar perfeitamente na previsão da norma no tipo penal. Mas, além disso, pela teoria tripartida, o crime também tem que ser ilícito e culpável, Não basta ser típico para ser crime. Tem que haver ilicitude e tem que haver culpabilidade. Porque se houver uma causa excludente da ilicitude ou uma causa excludente da culpabilidade, segundo a teoria tripartite ou tripartida do crime, não estamos diante de um crime. E é aqui o que nós estamos estudando. Estamos estudando a ilicitude e suas excludentes. Portanto, se houver alguma causa de exclusão da ilicitude, como a legítima defesa, não há crime. Cuidado para não se confundir com o que dizem os leigos. Os leigos pensam que quando há legítima defesa, aconteceu um crime, porém a pessoa não vai ser punida, não vai sofrer pena. Não. Segundo a teoria tripartida do crime, se houver legítima defesa, não há crime, porque para ser crime eu tenho que ter fato, e fato típico, ilícito e culpável, ok? Então vamos lá falar acerca aí de ilicitude aí, Quais são as causas de exclusão da ilicitude? Quando que eu deixo de ter um crime ilícito, um crime e um ilícito penal, Eu deixo de ter a ilicitude quando você tem causa de exclusão da ilicitude. E a causa de exclusão da ilicitude, ela pode ser supralegal e pode ser legal. Quando que a causa de exclusão da ilicitude é supralegal? Quando você tem aí, pela concepção constitucionalista atual do direito penal, uma ideia de que aquela conduta ela não afrontou um bem jurídico de relevância constitucional. Então, você vai ter uma exclusão da ilicitude. Por essa teoria, é muito interessante que a adequação social do fato pode ser comparada a uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. E aí ela vai excluir a ilicitude porque a sociedade não considera mais ilícita aquela conduta. Do ponto de vista da proteção jurídico-criminal, aquela conduta não é ilícita. Veja que interessante, então. Para haver exclusão da ilicitude,
pode haver, inclusive, uma causa supralegal. O que quer dizer, professora? Quer dizer que um fato típico hoje não é suficiente para ser crime. Geralmente, o fato típico já é ilícito. Se a minha conduta se enquadrar na norma, por exemplo, se eu causar lesão corporal em alguém, se eu violar a integridade física, né, ofender a integridade física ou a saúde de outrem, esse é o tipo do 129, crime de lesão corporal. Se eu ofender a integridade física ou a saúde de outrem, via de regra, eu cometi um fato típico, né? Segundo a teoria constitucionalista do direito penal atual, isso não é suficiente para ser crime, né? Porque o crime tem que ser produto também, né, do que a sociedade, o que os direitos humanos consideram ofensa ao bem jurídico, porque o direito penal foi criado para proteger direitos humanos. Essa é a ideia constitucionalista. Então, o fato típico, ele não é só o enquadramento formal entre conduta e tipo penal, deixou de ser só encaixe, só subsunção dos fatos na norma. Para ser crime, não basta ser fato típico, né? Ele tem que ser ilícito, né? Tem que ter conteúdo de crime. Então, a tipicidade ela tem que ser material, ela tem que afrontar um bem jurídico de relevância, ela tem que afrontar direitos humanos, ela tem que afrontar a organização estatal, a forma de Estado de Direito, quando é, por exemplo, crime contra a administração pública. Então, por exemplo, uma adequação social pode ser uma causa, né, de exclusão supralegal da ilicitude. Quando a sociedade passou a achar que aquela conduta é razoável, é aceita, não tem mais sentido a existência daquela norma penal, né? E aí eu tenho uma possibilidade de adequação social, né? Outra possibilidade aí é o consentimento, aí quando está dentro do exercício regular do direito, também pode ser uma causa de exclusão da ilicitude. Então nós vamos, né, modificar a compreensão arcaica de direito penal em nome dessa nova percepção, por isso há sim causas supralegais de exclusão da ilicitude. Não estão previstas na lei, mas a jurisprudência está reconhecendo. Mas as mais básicas e as clássicas que nós vamos estudar hoje, que é uma delas é a legítima defesa, são as causas legais, né? Então, as causas legais de exclusão da ilicitude são 4, são aquelas previstas na lei. Então, é a lei que vai trazer para mim, por isso são causas legais, exclusão da ilicitude. A lei traz 4 hipóteses aqui de exclusão da ilicitude no artigo 23, parte geral do Código Penal brasileiro, né? O artigo 23 vai dizer que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do seu direito. Nesse caso, retirada está a ilicitude do fato. Olha que interessante. Lembra que a teoria tripartida, como vimos no slide anterior, falava que crime é fato típico, ilícito e culpável? Olha só como o legislador penal de verdade adotou a teoria tripartida. Porque ele está falando que não há crime, ou seja, o fato pode até ser típico, que se ele não for ilícito, ou seja, se tiver presente uma causa de exclusão da ilicitude, o que aconteceu? Não tem crime, porque para ser crime tem que ser típico, ilícito e culpável, teoria tripartida do crime. Faltou ilicitude porque eu tenho uma causa de exclusão da ilicitude, não há ilícito, não há crime, é isso que o legislador está afirmando aqui para mim, deixando bem claro que ele adota esse modelo teórico aí na sua produção da norma penal. Então, o artigo 23, ele vai dizer que não há crime, né? Não há crime nessa hipótese aqui. Quando o artigo 23 fala isso para mim, ele está criando uma norma penal permissiva, né? E a norma permissiva, quando ela compete com a norma proibitiva, ela ganha, né? Ela é mais forte, né? Ela é superior. Então, a exclusão da ilicitude prevista no artigo 23, ela ganha de todos os tipos proibitivos. Por isso, esse artigo 23, que está na parte geral do Código Penal, né, ele se aplica a
todos os crimes da parte especial. E ele se aplica também a todos os crimes da legislação penal especial. Então, todo crime pode ter legítima defesa, professora? Teoricamente, sim. E se esse crime tiver em legítima defesa, se ele tiver ocorrido, embora seja típico em legítima defesa, na verdade não vai ser crime, né? Então, toda conduta tipificada, se acontecer em legítima defesa, não será crime. Isso serve para todas as previsões, todas, da parte especial do Código Penal e da legislação penal especial, ou seja, aqueles crimes que estão previstos tipicamente em outras leis que não o próprio Código Penal. E aí, quando isso acontecer, então, tenho legítima defesa, eu excluí o crime. Não há crime porque eu tenho uma excludente de ilicitude. E a ilicitude é elemento constitutivo do crime obrigatoriamente. A legítima defesa, então, ela incide aqui, né, como norma permissiva, retirando a proibição. Deixa de ser proibida a conduta para ser permitida. Então, se via de regra é proibido causar lesão corporal nas pessoas, ofender a integridade física de outra, então, se eu sair por aí batendo nas pessoas, isso é crime, é proibida essa conduta. Mas e se eu fiz isso em legítima defesa? Né? Se a pessoa veio para cima de mim para me bater e aí eu só me defendi, eu dei uma porrada nela, um soco nela, um tapa, alguma coisa, porque eu precisava me defender. Aí, essa conduta que antes era proibida, que é ofender a integridade física de outra pessoa, ela passa a ser permitida pela norma penal. Porque a norma permissiva, a legítima defesa, ela ganha da proibição originária, que era o tipo do artigo 129, e todo tipo penal ele é proibitivo. Ele proíbe você ofender a integridade física de alguém. Como eu sei que é proibitivo? Porque tá lá, ofender a integridade física de alguém. Pena, né? Detenção. Então, se eu ofender a integridade física de alguém, eu vou para cadeia, né? Isso que o legislador está me dizendo. Pena privativa de liberdade é possível. E aí, nesse caso, o que acontece é que essa previsão da norma, ela está dizendo é proibido ofender a integridade física de alguém. Só que se eu fizer em legítima defesa, se for para me proteger, é permitido. É isso que o legislador está falando quando ele cria a excludente de ilicitude. Muita atenção, né? Porque essas excludentes de ilicitude que estão no artigo 23, estou insistindo nisso, elas servem para todos os tipos penais, para todas as tipificações de conduta. Qualquer crime, né, ele pode ser aí atingido pelas excludentes do artigo 23. Mas o legislador, em algumas hipóteses, ele também faz uma previsão de exclusão de ilicitude no crime, no tipo especificadamente. Então, haverá situações em que só para aquele crime existe uma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, e aí o legislador faz uma previsão específica, tá bem? E aí isso vai acontecer no corpo da parte especial. Essa que está prevista aqui na parte geral, então serve para todas as condutas. Se o legislador quiser excluir a ilicitude para um crime só para aquele tipo penal, especificamente numa situação de fato específica, ele vai fazer essa previsão na própria parte especial do Código Penal, e isso é perfeitamente possível. Ou então, na legislação penal extravagante, ok? A legítima defesa que nós estamos estudando hoje, além de estar prevista nos incisos, entre os incisos, inciso 2 do 23, ela também está conceituada pelo próprio legislador no artigo 25 do Código Penal. Ele vai dizer assim: entende-se em legítima defesa. Está me dizendo o que é legítima defesa. Entende-se em legítima defesa aquela pessoa que usa moderadamente dos meios necessários para repelir, para evitar, para afastar injusta agressão, ok? Então, tem que haver uma agressão que parte dessa pessoa, para mim ou para o terceiro, né? Atual ou iminente, ó, a direito seu ou de outrem. Então, é meu ou de terceiro. Existe legítima defesa própria e legítima defesa de terceiro. Se uma pessoa vem para cima de mim para me agredir um bem jurídico meu, a minha vida, a minha integridade física, ou mesmo de uma outra pessoa, e eu vou ali em defesa daquela pessoa, eu estou agindo em legítima defesa, própria ou de
terceiro. Para isso, então, eu preciso que a pessoa venha com uma agressão, que ela venha me afrontar. E essa agressão tem que ser injusta, né? Não pode ser assim, a polícia vindo me prender porque eu cometi um crime, né? Daí isso não é uma agressão injusta. A polícia está cumprindo o seu dever, né? Tem que ser alguém que vem me interpelar de forma injusta, de forma fora do direito, fora da lei. E aí essa agressão também tem que ser atual ou iminente, né? Ou seja, a legítima defesa, ela não é possível quando eu acho que amanhã o cara vai me matar, aí eu vou lá e mato ele hoje. Antes, ouvi ele dizer, ele contou para todo mundo do bairro, tava lá no boteco tomando uma pinga e falou, eu vou matar a Thailise amanhã. Aí eu vou lá, para evitar, vou lá e mato ele hoje, né? Antes ele do que eu, melhor resolver e adiantar, e dar um adianto nesse caso. Não, isso não é legítima defesa, ok? Legítima defesa precisa ser agressão atual, é no momento que ela está acontecendo. Então o cara já está me batendo, ele já está me agredindo, já tem agressão atual. Ou então tem que ser iminente, aquela que está prestes a acontecer, está a um passo de acontecer, já vai acontecer, isso é iminente, tá? Tem que ser no momento da agressão, ela já está acontecendo ou ela está prestes a acontecer, aí é legítima defesa. Então vamos fazer um conceito, né? Conceito. O que é legítima defesa? É uma causa de exclusão da ilicitude, está entre as causas de exclusão da ilicitude, que consiste em repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. Professora, você praticamente copiou o artigo 25, mas é isso mesmo. O legislador fez esse enorme favor para nós, já conceituando para nós no 25 a legítima defesa. Não há aqui uma situação de perigo, né? Pondo em conflito dois ou mais bens, na qual um deles deverá ser sacrificado. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque ilícito contra o agente ou a terceiro, legitimando, por isso chama legítima, ela é legítima, está legitimada, ela está respaldada, esta defesa, ok? Por que essa última parte aqui? Para diferenciar legítima defesa de estado de necessidade, né? Na legítima defesa, a pessoa que eu ataco, né? Então, essa pessoa aqui que vai ter o seu bem jurídico violado, atacado, foi ela que veio agredir. Então, a pessoa atacada em legítima defesa é a agressora. Ela criou a situação de violência ou de agressão a um bem jurídico, atual ou iminente, né? Já no estado de necessidade, a pessoa atacada não precisa ter criado uma situação. Ela não está agredindo, atacando ninguém. Todo mundo pode estar lá num estado terrível em que todo mundo está correndo risco de morte. Daqui a pouquinho nós vamos morrer porque o mundo está acabando. Um navio está afundando, um prédio está pegando fogo, alguma coisa explodiu, né? Se tiver nessa situação de necessidade, nessa situação horrível, calamitosa, que todo mundo está correndo risco, aí você vai sacrificar um bem jurídico, até mesmo matar uma pessoa, para defender a sua vida, porque só tem aquele meio de você se salvar. E isso é estado de necessidade. Então, não há uma situação de perigo pondo em conflito dois bens jurídicos, ok? Isso é estado de necessidade. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque ilícito contra o agente, ou seja, aquele que age em legítima defesa, ou a terceira pessoa legitimando a repulsa da agressão. Tá bem? Este é o conceito. Então, a legítima defesa, para se configurar, tem requisitos que o próprio legislador enumerou. Vamos estudá-los. Quais são os requisitos da legítima defesa? Primeiro que eu coloquei ali, letra A agressão tem que ser injusta, como eu falei para você. A agressão não pode ser justa, a agressão não pode ser aí um policial que vem me agredir, né? Não pode ser alguém que vem repelir a minha conduta, porque a minha conduta é que é ilícita. Tem que ser uma agressão injusta, que esteja fora da lei, contrária ao direito. Então a pessoa vinha me matar, vinha me bater, ou vinha bater em alguém que está próximo a mim, matar alguém que está próximo a mim, e ela já vinha cometer um crime, ela já vinha cometer um injusto, um ilícito, né? Essa agressão ela é injusta, ela está fora do direito.
muito, ela é absurda, né? E ela tem que ser atual ou iminente? Tem que estar acontecendo lesão, agressão. Naquele momento já começou a agressão. Então eu tenho um cara dando facada no outro, dando porrada no outro, e para tirar ele de cima eu vou, né, e dou uma porrada nele, pego uma cadeira, uma garrafa, quebro na cabeça dele. Ou seja, a agressão já está acontecendo e eu agi em legítima defesa daquela terceira pessoa que estava apanhando, que estava sofrendo lesões, facadas ali. Está acontecendo, é atual. Ou então é iminente, aquela no qual o sujeito saca uma arma para apontar na minha cara, ou seja, sacou a arma, tá com o dedo no gatilho, ele vai atirar, né? Eu não posso, tenho tempo para pensar um segundo, um milésimo de segundo, pá, é bala na minha cabeça. Então vai estar muito prestes a acontecer a agressão, aí eu pego e atuo em legítima defesa, dou o tiro primeiro, né, para preservar a minha vida. Então é atual, está acontecendo, ou iminente, está prestes, vai acontecer daqui rapidamente, alguns momentos vai acontecer uma lesão grave a um direito, a um bem jurídico de extrema importância, ok? O direito tem que ser próprio, né? Então eu tenho que estar defendendo bem jurídico, e esse bem jurídico tem que ser relevante, tem que estar defendendo um bem jurídico próprio ou defendendo um bem jurídico de terceira pessoa, não importa se é meu parente, se não é, se é conhecido, se é desconhecido, se eu estou defendendo uma terceira pessoa, é legítima defesa. Tem que ter repulsa com meios necessários, tá? E uso moderado dos meios. Professora, o que isso quer dizer? Olha só, né? Então vamos desenhar novamente aqui, né? O cara vem para me agredir, tá? Está com a arma apontada aqui para a minha cara, certo? O cara vem para me agredir, vai me dar um tiro na cara, tá aqui prestes a me agredir, ok? Primeira coisa, para haver legítima defesa, é preciso haver equilíbrio, razoabilidade entre os bens jurídicos. Esse que eu vou tirar do cara e esse meu que eu estou tutelando, que eu estou protegendo em legítima defesa. Então, se ele está apontando uma arma, ele está prestes a dar um tiro em mim, né? Se ele está prestes a dar um tiro em mim, ele vai tirar a minha vida, que é um bem jurídico de extrema relevância, de maior relevância, tá? E aí, né, se eu pegar e tiver armado também, né, eu vou e tiro a vida dele, o que aconteceu? Eu defendi vida tirando vida. São bens jurídicos que têm equivalência. Então, eu posso fazer isso? Posso perfeitamente. Se for o único meio de eu me salvar, ali no calor do momento, eu matei, né, para salvar a minha vida. Pode ter legítima defesa. Agora, cuidado, né? Se esse cara me aponta aí uma arma e fala, passa o celular, né? Passa o celular. E aí eu atiro nele, ele não está ameaçando a minha vida, né? Ele não tá prestes a atirar na minha cara. Ele está me ameaçando, é um roubo, né? Para tirar o meu celular. E eu atiro nele, é complicado falar em legítima defesa, porque eu estou tirando vida para defender patrimônio, né? E aí precisa ver exatamente no caso concreto se a minha vida estava ameaçada ou não. Porque se ela não estava ameaçada, não posso falar que é legítima defesa, ok? Não posso falar que eu estou diante de uma legítima defesa. Então, precisa ter equivalência dos bens jurídicos protegidos, tá? Tem gente que pensa que existe legítima defesa da propriedade ainda, né? Eu posso até falar em exercício regular do direito, mas cuidado com o excesso. Então, suponha a pessoa está entrando na minha fazenda, né? E eu vou lá e mato aquela pessoa. E ela está desarmada, né? Ela só está ali entrando na minha fazenda para fazer aí, não, quer morar ali, quer cultivar terra, quer alguma coisa ali. E aí eu vou lá e descarrego uma metralhadora em cima dessa pessoa. Aí eu estou defendendo propriedade e estou tirando vida. Tem uma assimetria de direitos aí. Não posso tirar vida para defender propriedade e dizer legítima defesa da propriedade. Você pode discutir se é exercício regular do direito, né? Porque o direito civil respalda a violência, a defesa violenta da posse aí quando há esbulho. Você pode até discutir se há exercício regular do direito, mas legítima defesa em direito penal não é, porque precisa ter equivalência de bens jurídicos. Claro, é um absurdo você tirar a vida de alguém para defender propriedade, mas a sociedade pensa isso, né? Eu sinto muito
se as pessoas pensam isso, mas juridicamente o que interessa para a gente é discutir tecnicamente, né? E tecnicamente, em direito penal, pelo menos até agora, não pode aí legítima defesa da propriedade, ok? Assim como também não pode a absurda e esdrúxula legítima defesa da honra, que era utilizada como a tese de defesa em tribunais do júri até recentemente, e claro, pós-Constituição de 88, esse tipo de defesa é altamente inconstitucional, cabe recurso do Ministério Público se uma coisa dessa absurda prosperar num tribunal do júri. O que era a legítima defesa da honra? É aquela na qual o sujeito mata porque é corno, né? Mata porque tomou um chifre. Então, ele vai lá, pega a mulher dele na cama com alguém e mata os dois, né? Ou fica sabendo que a mulher dele está traindo, né? Vai lá e mata a mulher. Aí ele vai dizer, eu matei para lavar minha honra com sangue, a minha macheza, né? Para ninguém ficar me chamando de corno manso, né? E então eu fui lá e matei a minha mulher. E aí fala, ai, muito bem, parabéns, né? Você matou para defender a sua macheza, que macho que você é, que beleza, né? Mas isso não pode, né? Por quê? Você está tirando vida de seres humanos aqui, né? Para defender o quê? Honra, né? Tem comparação entre esses bens jurídicos? Honra é um bem jurídico, é um direito fundamental, mas se eu comparar honra com vida, não tem parâmetro de comparação, ok? Então, aí a minha fama aí na sociedade, O problema é você vai ouvir música sertaneja, mas não pode matar ninguém, tá? Se tiver aí, tomar um chifre, alegar a legítima defesa da honra, porque tem uma simetria, um desequilíbrio, né, entre a vida e a honra. Não são bens que se compensam, portanto, não pode se falar em legítima defesa, não é uma tese defensória aceita constitucionalmente, porque estamos falando em direitos humanos, ok? Então, tem que ter uma simetria, uma equivalência de bens. O bem retirado, ele tem que ser equivalente ao bem protegido, né? Ou ele tem que ser aí inferior ao bem protegido, tá bem? E além disso, tem que usar os meios necessários, né? A pessoa vem com uma faquinha de manteiga para cima de mim e eu atiro na cara dela com um fuzil, né? Não tem comparação, tem que ser um meio necessário. Aí vai falar, mas estava vindo com uma faca, legítima defesa. Pera lá, né, meu bem? Pera lá, dava muito bem para você conter essa pessoa com outro meio, não precisava dar um tiro na cara dela. Isso daí é um absurdo, é uma imoderação, é um excesso. Na verdade, não é legítima defesa, né? Isso é homicídio e está claramente configurado dolo, não tem excludente de ilicitude, tá bom? Então não basta aí dizer a pessoa estava segurando uma arma, não é assim, tem que ter meio necessário, tem que ter equivalência e tem que ter uso moderado, né? Muitas vezes a legítima defesa é assim, a pessoa vem, né? Aí ela tá armada, tá apontando a arma para mim, ok. Para evitar esse tiro, às vezes é suficiente eu dar um tiro na perna, eu dar um tiro no pé, né? Não precisava matar. Mas se eu matei achando que não tinha outro jeito de me defender, como que eu faço isso? Eu dou um tiro, né, para me safar nessa legítima defesa. Aí agora a pessoa vai lá, né, e pega um revólver e descarrega todo o pente em cima de um sujeito e fala que foi em legítima defesa. O meio, ele era moderado, porque era revólver contra revólver, arma contra arma, tudo bem. Mas aí houve um uso imoderado do meio, né? O meio era necessário, mas o uso do meio foi imoderado, foi além da conta, não precisava de tudo isso. Aí vai responder pelo excesso se ainda tiver configurada a legítima defesa, tá bem? E também tem que haver conhecimento da situação justificante, né? Se a pessoa está com a arma escondida aqui nas costas, aqui atrás, e aí eu vou, né? Eu falo, e aí, brother, tudo bem? Na verdade, ela está planejando me matar, né? Falciane, e eu não sei que eu tenho o meu direito ameaçado, não tem como saber que essa pessoa pode querer me matar, vai me matar. Então eu não tenho conhecimento de que eu estou em legítima defesa, Aí eu vou e atiro na pessoa, é dolo, é claro, não tem excludente de ilicitude. Eu tenho que saber que eu estou sendo ameaçado, tem que ser visível, por isso o perigo tem que ser atual ou iminente e conhecido. Tem que ter conhecimento da situação justificante para haver legítima defesa. A agressão, então, que a pessoa vai, né, voltar contra mim ou contra terceiro, ela é uma conduta humana que ataca um bem jurídico e tem que ser um bem jurídico relevante, tá?
Só pessoas humanas, portanto, praticam agressões, porque a agressão é conduta humana, né? Então, gente, não tem legítima defesa contra a conduta de um cachorro, né? Porque não vai justificar, ele veio me morder, eu atirei nele, foi em legítima defesa. Não precisa invocar essa tese. Legítima defesa serve só quando a gente, né, tá diante de uma conduta humana, e aí é tese defensória em matéria penal. Essa agressão tem que ser injusta, tá bem? Uma agressão injusta é contrária ao ordenamento jurídico. Então, injusto aqui nós estamos entendendo como ilícito, ok? Estamos entendendo injusto e ilícito. Por quê, professora? Você não falou que ilícito é uma coisa, injusto é outra? Você já falou isso? Falei, mas foi o legislador que usou essa palavra injusta, não fui eu, né? Às vezes ele é infeliz na hora de escrever a lei. Então, quando ele fala injusta, ele quer dizer ilícita. Então, a gente tem certeza que foi isso que ele disse, tá bom? Trata-se, portanto, de uma agressão ilícita, né? Muito embora injusto e ilícito, em regra, não são expressões equivalentes, são conceitos penais diferentes. Aí o legislador usou como sinônimos, então, para a legítima defesa, nós estamos tratando como sinônimos. Quando o legislador fala agressão injusta, ele está querendo dizer agressão ilícita, tá bem? Então, agora, né, os requisitos aí detalhados da legítima defesa. A ameaça tem que ser a direito próprio ou alheio. A ameaça tem que recair sobre um direito, sobre um bem jurídico. O que é direito, então? É um bem tutelado pelo ordenamento jurídico. É um bem protegido pelo ordenamento jurídico penalmente, tá? Então, nós falamos que é bem jurídico competindo com bem jurídico, então eu agrido um, porque a pessoa está vindo me agredir, eu devolvo, toma lá da cá, para proteger o meu bem jurídico. Isso é o direito. A agressão, como eu disse, tem que ser atual ou iminente, né? O atual é uma ameaça que está se verificando no exato momento, e iminente é o que está para acontecer aqui. Tem que ser no momento. Meios necessários são os meios lesivos colocados à disposição do agente no momento em que sofre agressão. É o que eu tenho à mão ali para me defender. Podem ser minhas próprias mãos, pode ser uma arma própria. O que é uma arma própria, professor? É uma coisa que foi feita para ferir, né? Que ela, por si só, ela serve para cortar, né? Para lesionar. Então, uma faca, um revólver, um fuzil, né? Tudo isso são armas próprias, armas criadas aí para ferir. Um soco inglês, são armas feitas para isso, né? E o que seria uma arma imprópria, professora? Seria alguma coisa que não era originalmente uma arma e eu transformei em arma. Então, não foi feita para cortar nada, nem carne, nem nada, nem ninguém. Então, uma garrafa de cerveja, eu tô lá no bar, pá, quebro a garrafa e vou enfio na pessoa. Isso aqui nunca foi feito para cortar nada, para ferir nada, foi feito para guardar um líquido maravilhoso, que é a cerveja. Eu vou lá, quebro, corto alguém, arma imprópria. Se eu pego uma cadeira e quebro na cabeça de alguém, se eu pego um taco de beisebol e bato em alguém, tudo isso é arma imprópria, ok? Tudo isso é arma imprópria, então o meio tem que ser uma arma, aquilo que está à minha mão, coisas que eu transformo em arma imprópria, né? Ou qualquer coisa, minhas próprias mãos, aí se eu conseguir com a minha força deter a agressão do agente. Mas os meios têm que ser necessários. Se eu tiver um jeito mais simples, mais brando de me defender, eu não vou usar o meio mais agressivo, mais violento, porque isso vai ser desnecessário. E tem que haver conhecimento da situação justificante, como eu falei, né? Mesmo que haja agressão injusta, o sujeito tem que saber. Se você desconhecia que você ia sofrer uma agressão, não pode alegar legítima defesa. Aí eu descobri depois que o cara, na verdade, ia me matar. Sinto muito, não era legítima defesa. O que acontece quando há desnecessidade do meio? Você, então, não precisava, né? A pessoa está vindo com uma faca e você devolve com um tiro, um revólver. Então, não é preciso, né? Se tem uma faquinha ali na mão, não precisa ir, né, pegar e descarregar um revólver na pessoa, usar revólver. Tem uma desnecessidade, meios, né? Ou a pessoa está vindo para me bater com as mãos, né? E aí eu dou tiro de revólver, né? Esse meio, essa arma, ele era desnecessário. Quando há desnecessidade do meio, caracteriza excesso doloso, né? Se for doloso, quando eu quis atuar com excesso, vou aproveitar e vou descarregar uma arma na cara desse idiota, né? Se eu fizer isso, o excesso é doloso. Pode ser que o excesso seja culposo ou exculpante quando ele acontece sem dolo ou sem culpa.
Opa! E se houver moderação? Moderação tem que ser equivalência. Meio, moderado. Então, faca com faca, revólver com revólver, mãos com mãos, né? É o emprego dos meios necessários dentro do limite razoável para conter a agressão. Como eu disse, uma coisa é dar um tiro, outra coisa é dar os 6 tiros, né? Às vezes é desnecessário, tá? Imoderado, né? E a imoderação, então, é afastada da moderação, deve-se indagar se houve excesso punível. A jurisprudência tem entendido que a moderação não deve ser medida milimetricamente, né? Mas analisada nas circunstâncias de cada caso, porque ali no calor do momento você não sabe, né? Se a pessoa teve dolo mesmo no excesso ou se ela ficou tão assustada com a agressão que ela acabou se excedendo na legítima defesa. O número exagerado de golpes, aí claro, revela imoderação. Então, a pessoa vem com uma faca para me atacar, eu tenho faca também, é faca contra faca. O meio é adequado, é necessário, mas aí eu pego essa faca e furo o corpo da pessoa inteira, dei 70 facadas no sujeito, né? Esse excesso de golpes, é claro que é imoderação, teve excesso, tem que responder pelo excesso. Existe excesso em legítima defesa, portanto, tome cuidado com o excesso. O excesso é a intensificação desnecessária de uma ação que era inicialmente justificada. Eu estava mesmo em legítima defesa, mas aí eu extrapolei, eu fui além da conta, né? Se for verificado o excesso, os requisitos discriminantes deixam de existir. E aí o agente vai responder pelas lesões que forem desnecessariamente causadas ao bem jurídico ofendido. Poxa, professor, então se a pessoa vier com faca e eu der tiro nela, for verificado o excesso, eu não vou responder por homicídio em legítima defesa, eu vou responder por homicídio mesmo, normal, doloso, sem excludente de licitude. Isso mesmo, né? E se a pessoa vem com uma faca e, na verdade, eu dou múltiplas facadas nela, furo e mato? Também, né? Não tem sentido, né? A pessoa me agredir. E se a pessoa vem me bater com as mãos e aí eu pego uma faca e aí eu corto, né, um braço dela fora, faço uns ferimentos terríveis, e isso não era necessário, a pessoa era fraca, né? Uma pessoa frango ali veio me bater, eu conseguiria eu mesma, né, com as minhas mãos aí, me defender. A pessoa vem lá, me dá um soquinho, que não faz nem cócega, eu pego aí, corto a mão dela fora com um facão, aí eu vou responder pela lesão corporal gravíssima, né? Eu sempre respondo pelo excesso. Se o excesso for doloso e consciente, né, tá claro que nesse caso não precisava do excesso. Ele é doloso e consciente, gente. Aí ocorre quando o agente, ao se defender de uma injusta agressão, emprega meio que sabe ser desnecessário, ou mesmo tendo consciência de sua desproporcionalidade, tá? O que seria essa consciência? Como eu sei que o cara sabe, eu tenho consciência da desproporcionalidade. Homem médio. Ai, gente, qualquer um nessa situação saberia que, né, foi excessivo, foi imoderado. Então, constatado o excesso doloso, o agente responde pelo resultado excessivo dolosamente. Aí, né, se o excesso for culposo ou inconsciente, ocorre quando o agente, diante do temor, como eu disse, está tão assustado no calor do momento, perde a linha, perde a cabeça, né? O aturdimento ali, fica aturdido, fica perturbado, fica doido, não sabe o que está fazendo, né? Aquela emoção, o calor do momento, provocada pela agressão injusta, acaba por deixar a posição de defesa e parte para um verdadeiro ataque. O cara fica doido, fica agressivo e começa a ir além do que deveria, bate, não tem mais fim, né? A pessoa veio bater em mim, me dá um soco, eu começo a bater nela ali, entro no calor da emoção, quebra a cabeça dela na calçada, no meio fio ali na guia, né? Aquele show, após ter dominado o seu agressor. Já estava ali, já tinha me defendido, eu estava em cima do cara dando porrada e não faria mais nada contra mim. Eu vou lá e quebro a cabeça, mato, né? Aí, nesse caso, né, pode ser, nesse caso, né, não houve intensificação intencional. Às vezes eu estou batendo e nem vi que eu perdi a mão, que eu perdi a linha. Pode ser, tem que ver caso a caso. Por isso a jurisprudência fala que não tem que ver milimetricamente, tem que ver se naquela situação, o homem médio... Gente, quem é que decide isso? É o júri se for um crime de homicídio. Então a própria sociedade vai dizer se aquilo é excessivo ou se não é. Entra na quesitação do júri, houve excesso, né? Tem que ver o que aconteceu ali. E aí...
O agente responderá pelo resultado produzido, se ele matar, assim, no excesso, a título de culpa. Vai ser homicídio culposo, se ele começou a bater e acabou matando o sujeito sem perceber por causa da emoção, da perturbação e etc. Vai responder a título de culpa. Excesso exculpante, né, não deriva nem de dolo nem de culpa. É aquela situação que é justificada pelas circunstâncias, não tinha como, né? É a legítima defesa subjetiva. Qualquer pessoa naquela situação também teria atuado em excesso, não tinha como saber que se você estava em excesso. Então aqui não dá para responder pelo excesso, ok? Então, essas são as referências bibliográficas da aula de hoje, né? O tema da legítima defesa é muito interessante, muito profundo. Estude, vá fazer uma leitura naquele livro do qual você gosta. Esses são os que eu utilizei para preparar a aula de hoje, né? E com isso nós encerramos essa temática da legítima defesa. Espero que eu tenha ajudado nos seus estudos. Obrigada pela atenção e até a próxima.